Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui a correção dos nossos exercícios. Então, vamos começar com os exercícios conceituais, que são os dissertativos, que você deveria escrever a sua resposta. Então, vamos lá. O número 1 fala o seguinte: observe o mapa e descreva a densidade demográfica europeia. A densidade demográfica, para quem esqueceu, é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Como que eu chego na densidade demográfica? Eu pego a população no seu quantitativo, ou seja, o número de habitantes, e divido pela área onde essa população se encontra, ok? E aí, de acordo com a legenda aqui, você pode observar que quanto mais escuro, ou seja, quanto mais próximo do marrom, maior é a densidade demográfica, e quanto mais próximo do branquinho aqui ou do amarelo claro, menor é a densidade demográfica. E aí, o que você observa aqui? Que a Europa Ocidental, ou seja, essa parte aqui indo para o seu lado esquerdo, ela tem uma densidade demográfica muito maior do que a Europa Oriental, tá? Então a sua resposta é o seguinte: o que você vai colocar no número 1? Que a densidade demográfica da Europa Ocidental é muito maior do que da Europa Oriental. A número 2 está o seguinte: o que explica a Europa Ocidental ter maiores concentrações demográficas que a Europa Oriental? Por que as pessoas elas se localizam mais na Europa Ocidental do que na Europa Oriental? Isso ocorre porque a Europa Ocidental, onde nós temos as nações mais desenvolvidas do planeta, como por exemplo França, Espanha, Alemanha, Itália, Portugal, Reino Unido, nós temos uma maior concentração na área urbana, ou seja, nós temos uma maior população urbana e nós temos um maior desenvolvimento industrial. Por isso, é muito comum que pessoas da Europa Oriental migrem para a Europa Ocidental em busca de melhores oportunidades, tá? Então, a sua resposta é: a Europa Ocidental possui uma maior densidade demográfica devido à sua maior concentração urbana e industrial. Número 3. Número 3, nós temos uma pirâmide etária aqui do continente europeu. E aí, baseado nessa observação dessa pirâmide aqui do continente europeu, está falando o seguinte: cite duas características presentes na pirâmide etária atual da Europa. Quais são as principais características? População jovem decrescendo, população idosa em ritmo crescente, ou seja, está aumentando cada vez mais o número de idosos, e aqui você vê um predomínio da população economicamente ativa, da população adulta, tá? Então, repetindo: população jovem decrescente, população idosa crescente e predomínio da população economicamente ativa, população adulta. Número 4. Que problemas podem ocorrer com o ritmo de desenvolvimento demográfico europeu? Os problemas que podem ocorrer é o seguinte: vai haver uma falta de mão de obra, porque essa população jovem ela está diminuindo. O que vai acontecer? Vai haver um declínio futuramente na população economicamente ativa, tá? E aí um outro problema é que se a população idosa continua crescendo num ritmo acelerado, em contrapartida da diminuição da população jovem, nós vamos ter problemas, por exemplo, para honrarmos com a questão da previdência social, ou seja, para pagar a aposentadoria dos idosos. 5. Quais são as projeções para o crescimento vegetativo europeu? Quais as consequências desse processo? Crescimento vegetativo é o crescimento natural, ou seja, tem a ver com a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Se nascem mais pessoas do que morrem, esse crescimento é positivo. Se morrem mais pessoas do que nascem, esse crescimento é negativo, tá? Aqui no continente europeu, a tendência é que nós tenhamos um número cada vez menor de população jovem e um número cada vez maior de população idosa. Essa é a nossa tendência do crescimento vegetativo. A principal consequência desse processo é praticamente a mesma resposta da questão número 4. Nós vamos ter um déficit de mão de obra significativo. Principalmente, ou seja, vai faltar um momento aqui no continente europeu pessoas para trabalhar, para movimentar a economia. E uma consequência disso, que você pode pensar, é que os países do continente europeu vão ter que incentivar o processo migratório, porque eu vou continuar precisando de pessoas para desenvolver a economia, só que eu não vou ter essas pessoas dentro do meu continente. Então eu vou incentivar pessoas a virem para cá. E aí uma consequência muito grande que ocorre em países
onde nós temos o incentivo à entrada de imigrantes, é a xenofobia, ou seja, é um processo de preconceito, de aversão ao estrangeiro, ou seja, a pessoa que vem de fora, tá? Então, uma das principais consequências será essa, falta de mão de obra, ok? Agora vamos ver aqui os exercícios contextualizados. Número 6. A distribuição populacional não ocorre de forma homogênea, ou seja, ela não ocorre da mesma maneira no espaço geográfico. Existem áreas onde nós temos a maior concentração de pessoas, ao passo que existem áreas onde nós temos uma menor concentração de pessoas. Esse fenômeno é constatado por meio das disparidades nos números de habitantes, de diferentes continentes, países, regiões, estados e cidades. Indique a alternativa que corresponde respectivamente ao país populoso e ao mais povoado da Europa. Tá, então vamos lá, ó. Bélgica e Rússia, Rússia e França, Alemanha e França, Rússia e Holanda, Inglaterra e Itália. Então vamos analisar primeiro, que respectivamente, qual desses primeiros países aqui, ó, Bélgica, Rússia, Alemanha, Rússia e Inglaterra, qual desses é o mais populoso? O país mais populoso, gente, do continente europeu é a Rússia. A Rússia hoje tem em média 127 milhões de habitantes. Então, você sabe que a sua resposta vai ser entre a letra B e a letra C. Agora, o mais povoado. O mais povoado é o que apresenta a maior densidade demográfica, ou seja, onde tem mais habitantes por quilômetro quadrado. Será que é a França ou a Holanda? A resposta é a Holanda. A Holanda é o país europeu que tem a maior quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Então, a nossa resposta vai ser a letra D. 7. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deveria chegar nas próximas décadas a 30% da população total. O continente europeu é o continente mais velho do mundo, ou seja, que apresenta a maior quantidade de pessoas acima de 60 anos. O país que apresenta a maior quantidade de pessoas idosas no planeta é o Japão, tá? Se eu não me engano, cerca de 27% da população japonesa possui mais de 60 anos. Já no continente europeu, o país que possui 23% da sua população composta por idosos é a Itália. Por isso que, infelizmente, nós tivemos na Itália uma grande proporção de pessoas morrendo pelo coronavírus, porque nós sabemos que a partir dos 60 anos, a população que pega essa doença é considerada como um grupo de risco, tá? Graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função de... Por que a população da Europa está ficando cada vez mais velha? Ou seja, por que as pessoas estão vivendo mais? Aí a letra A fala que isso decorre em função do declínio da taxa de natalidade e do aumento da longevidade. Aí está te afirmando que você observa que tem mais idosos na Europa porque a taxa de natalidade está pequena, ou seja, estão cada vez nascendo menos crianças, e a longevidade está cada vez maior, ou seja, está aumentando a expectativa da população. E essa que é a nossa resposta. A sua resposta que você tem que marcar é a letra A. Ou seja, a população está ficando mais idosa na Europa porque está tendo um declínio da taxa de natalidade e o aumento da taxa de longevidade. Tá? Vamos observar, então, por que as outras estão erradas. A letra B fala o seguinte: devido ao aumento da natalidade e diminuição da longevidade. Isso está errado porque é o contrário que está ocorrendo na Europa. Estão cada vez nascendo menos crianças e as pessoas estão vivendo mais. Letra C: crescimento vegetativo e aumento da taxa de natalidade. O crescimento vegetativo também pode ser chamado de crescimento natural, tá? Que está relacionado com o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem, tá? O crescimento vegetativo, na Europa, está decrescente, tá? Então, eu não posso relacionar isso com a questão do aumento de idosos. E aqui está falando que está havendo um aumento da taxa de natalidade na Europa. Na Europa não está havendo um aumento da taxa de natalidade, gente. A Europa é o continente onde nós temos o menor número de filhos por mulher, ou seja, a menor taxa de fecundidade. Letra D, aumento da longevidade e do crescimento vegetativo. Não, a longevidade realmente está aumentando na Europa. No entanto, o crescimento vegetativo está em declínio. Isso está errado.
E a letra E fala declínio da taxa de mortalidade e diminuição da longevidade. Se está havendo declínio da taxa de mortalidade, ou seja, se as pessoas estão vivendo mais, está havendo um aumento da longevidade, não um declínio. Então, por isso que não pode ser essa a resposta. A nossa resposta é a letra A. 8. A 8 fala o seguinte: leia o texto a seguir para responder a questão. População idosa da Europa é um desafio para o sistema previdenciário. O que é o sistema previdenciário? É o sistema de previdência social, de aposentadoria. Ou seja, você contribui e você aposenta. Você não contribui e você não aposenta. O equilíbrio do sistema previdenciário europeu é um dos grandes desafios do continente para as próximas décadas, acreditam os especialistas. Os que vivem de aposentadorias deverão atingir a maioria da população europeia com cerca de 30% do total em 2050. Porém, a crise econômica que se alastra no velho mundo já desempregou cerca de 10% do continente, causando um desequilíbrio que deverá afetar os estados no futuro. O trecho da reportagem acima retrata parte do problema chamado déficit previdenciário. Esse problema envolve aspectos demográficos, econômicos e políticos. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Letra A. Déficit previdenciário é um problema grave na Europa, pois sua população ainda se encontra na primeira fase do processo de transição demográfica. Já está errado aqui. Apresentando redução constante dos índices de mortalidade e aumento da expectativa de vida. Os índices elevados de natalidade, pouco superiores às médias mundiais, não têm sido suficientes para a reposição da mão de obra e, consequentemente, das contribuições previdenciárias. 2 erros aqui. Primeiro, nós já estudamos a transição demográfica esse ano. E você viu que a transição demográfica é uma evolução da população relacionada às suas características, principalmente de taxa de natalidade e expectativa de vida. Nós temos 4 níveis de transição demográfica, tá? Nós temos a primeira fase, que é o equilíbrio, a segunda, que é a explosão demográfica, a terceira, que é a contracepção, e a quarta, que é a implosão demográfica. A Europa já se encontra na implosão demográfica, que é a 4ª fase, ou seja, onde os níveis de taxa de natalidade estão muito baixos e a expectativa de vida vem aumentando. A pirâmide ela vai ficando ao contrário. Quando uma pirâmide etária surge, ela tem a base larga e o topo estreito. A fase que a Europa se encontra hoje, que é a 4ª fase da transição demográfica, o topo está alargando e a pirâmide está fazendo o contrário, e a base, está fazendo o contrário, está afinando, tá? Então a Europa ela está na 4ª fase da transição demográfica, não na primeira, como fala o enunciado da letra A, tá? E tem um erro aqui que ela fala também que os índices elevados de natalidade. A Europa não possui índices elevados de natalidade, sim índices baixos. Então a letra A não pode ser. A letra B fala o seguinte: a população europeia encontra-se na 2ª fase do processo de transição demográfica. Nós já vimos que isso está errado. Caracterizando-se por uma queda recente do índice de natalidade, o que garante a mão de obra compatível com as contribuições previdenciárias. Outro erro também. Se nós estamos tendo uma queda de natalidade, os índices não estão compatíveis com as contribuições previdenciárias. Além disso, não é uma queda recente de natalidade. Os índices de natalidade no continente europeu estão caindo há décadas já. Tá? Desse modo, o problema do déficit se justifica apenas pela crise econômica deflagrada em 2008. Está errado. Letra C. A contínua elevação da expectativa de vida fez aumentar a proporção de idosos no continente europeu. Correto. Ao mesmo tempo que a reduzida taxa de natalidade fez com que a proporção da população economicamente ativa não acompanhasse esse crescimento. Correto. Se está caindo a taxa de natalidade, cada vez eu vou ter menos adultos para trabalhar, ou seja, eu vou ter menos pessoas na faixa etária entre 20 e 59 anos que estão aptas ao mercado de trabalho. Esses 2 fenômenos combinados provocam um déficit previdenciário, agravado pela crise econômica. Então, gente, é essa que é a nossa resposta. O déficit previdenciário, ou seja, um número reduzido de contribuição para que eu possa honrar o meu compromisso de pagar as aposentadorias, está relacionado ao quê? A baixa taxa de natalidade, ou seja, a baixa taxa de pessoas que estão nascendo para que depois elas possam ser trabalhadores. E se eu tenho menos pessoas
nascendo, eu vou ter um número menor de pessoas trabalhando e, consequentemente, um número menor de pessoas contribuindo para que o Estado possa honrar com a aposentadoria da população. Então, por isso que a nossa resposta é a letra C. Vamos ver porque as outras estão erradas. A letra D fala o seguinte: a população europeia é chamada de madura ou envelhecida, pois a proporção média de idosos, pessoas acima de 60 anos, nos países do continente europeu ultrapassa os 60% da população. Isso está errado. Não chegou nem aos 30%, porque se chegasse aos 60% de idosos, o Estado, o continente seria quebrado. Como que nós íamos honrar com a aposentadoria de 60% de pessoas? Isso não existe. Tá? 30% da população europeia deve ser composta pela população de idosos até 2050. Isso já é um alto nível de população, para que a gente possa honrar com a contribuição previdenciária. Nesse contexto, os gastos com aposentadorias e pensões tornam-se muito superiores ao volume das contribuições previdenciárias. Então, o erro grotesco aqui é afirmar que a população europeia possui cerca de 60% de idosos. Isso é impossível. E a letra E fala o seguinte: a grande participação de imigrantes ilegais é a principal causa do déficit previdenciário nos países europeus, sobretudo na sua porção ocidental. Países como França e Alemanha apresentam grandes percentuais de estrangeiros irregulares, notadamente argelinos e turcos. Esses imigrantes, por serem ilegais, não trabalham, mas consomem os recursos previdenciários sob a forma de aposentadorias e pensões. Uma afirmação aqui totalmente xenofóbica. Tá? Os imigrantes ilegais, eles não recebem aposentadorias nem pensão pelo Estado, ok? Então essa não pode ser, por isso a nossa resposta é a letra C. 9. Vamos ver a 9 aqui. Se mantém o crescimento demográfico de 1,2%, 77 milhões de pessoas por ano, e se continua aumentando a expectativa de vida tal como nas últimas décadas, a população mundial hoje de 6,6 bilhões poderá chegar a 9,3 bilhões no ano de 2050. Essa questão aqui é uma questão antiga, pessoal. A população hoje do mundo ela já está em torno de 7 bilhões e 500 milhões de pessoas, tá? Só para te deixar atualizado. Apesar disso, os índices demográficos da Europa e do Japão decrescem dramaticamente. Itália, Espanha, Rússia e Hungria registrarão as maiores perdas de população e sofrerão os efeitos desse fenômeno. Segundo esse ritmo, a população europeia decrescerá até 2050 dos 350 milhões atuais para 330 milhões. Tá? Isso está relacionado ao quê? Ao que nós já vimos, a baixa taxa de natalidade. Nessas áreas, o aumento da expectativa de vida multiplica o número de maiores de 65 anos, modificando a proporção entre trabalhadores ativos e pessoas dependentes. Ativos, gente, é quem está na idade de trabalhar, e a gente considera essa idade dos 20 aos 59 anos. Mesmo sendo difícil, para os que se opõem à chegada de trabalhadores estrangeiros, a velhice digna dos cidadãos europeus será assegurada. Os países europeus vêm enfrentando esse problema da redução da população economicamente ativa com a adoção da seguinte prática. Ou seja, você está reduzindo o número de pessoas que precisam trabalhar para que a economia possa evoluir, movimentar na Europa. O que a Europa tem feito para que possa suprir essa mão de obra que está cada vez mais escassa? Letra A, o uso do trabalho dos imigrantes. Essa é a nossa resposta. A Europa tem incentivado o uso de trabalhadores imigrantes através do quê? Incentivando com que as pessoas saiam de determinados países e venham para os seus. Tá? A gente vai ver mais para frente que isso é um problema porque existe muita xenofobia na Europa, que é a aversão ao estrangeiro. Mas, no primeiro momento, como as pessoas não estão tendo os países não estão tendo a mão de obra local necessária para o seu desenvolvimento econômico, a única alternativa de uma forma imediata é incentivar que pessoas saiam de outros países e venham trabalhar nos seus. Então a nossa resposta é a letra A, o uso do trabalho dos imigrantes. Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra B, redução no ritmo da atividade econômica. Não, se eu reduzo a atividade econômica, o meu PIB cai. Nenhum país quer isso. Letra C, estatização dos serviços públicos essenciais. Se o serviço já é público, ele já é estatizado. E a forma de estatizar um serviço não quer dizer que você vai fazer com que a sua evolução aumente. Então isso está errado. E letra D, desestímulo à imigração para fora do continente. Não.
As pessoas que saem da Europa são raras e o Estado, de forma alguma, vai incentivar esse processo de não sair. Você sai se você quiser. Só que nenhum europeu vai querer sair da Europa e vir, por exemplo, para a América, com raras exceções de europeus indo para os Estados Unidos. Então, por isso, a nossa resposta é a letra A. 10. Um fenômeno importante que vem ocorrendo nas últimas 4 décadas é o baixo crescimento populacional na Europa, principalmente em países como Alemanha e Áustria, onde houve uma brusca queda da taxa de natalidade. Esse fenômeno é especialmente preocupante pelo fato de a maioria desses países já ter chegado a um índice inferior ao nível de renovação da população, estimado em 2,1 filhos por mulher. A diminuição da natalidade europeia tem várias causas, algumas de caráter demográfico, outras de caráter cultural e socioeconômico. As tendências populacionais nesses países estão relacionadas a uma transformação. Letra A. Na estrutura familiar dessas sociedades, impactada por mudanças no projeto de vida das novas gerações. Essa é a nossa resposta. Por quê? Porque a estrutura social familiar está mudando. O que é a estrutura social familiar? Relacionada ao número de filhos que o casal quer ter. Tá? Como as pessoas elas estão tendo projetos relacionados à área profissional cada vez mais ambiciosos, cada vez maiores, isso faz com que as pessoas, os casais, retardem a quantidade de filhos, ou seja, demorem a ter mais filhos ou então escolham ter menos filhos mesmo. Tá? Então a resposta é a nossa letra A. Hoje na Europa, 22% dos casais optam por não ter filhos. Isso há 10 anos atrás era apenas 15%. Tá? Então a nossa resposta é a letra A. Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra B. No comportamento das mulheres mais jovens que têm imposto seus planos de maternidade aos homens. Não, o casal não impõe uma coisa. Dentro de um casal, a mulher ou o homem não impõe nada. Há uma escolha conjugal. Letra C. No número de casamentos que cresceu nos últimos anos, reforçando a estrutura familiar tradicional. Pelo contrário, o número de casamentos tem reduzido, não aumentado. Letra D. No fornecimento de pensões de aposentadoria em queda diante de uma população da maioria jovem. Também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Letra E. Na taxa de mortalidade infantil europeia, em contínua ascensão decorrente de pandemias na primeira infância. Pandemia, como a gente viu, são problemas de saúde relacionados em escala mundial, tá? E isso não tem afetado a taxa de mortalidade infantil europeia, que no caso está cada vez mais baixa, não em contínua ascensão. Por isso, nossa resposta é a letra A. Terminamos aqui a correção. Grande abraço. Qualquer dúvida, estou aqui para te responder. Até mais.